Vamos lá, vamos começar o dia com energia, né? Olha só, para você que está acompanhando, né? O domingo é dia útil, nós estamos no quarto episódio hoje, então nós começamos há 4 semanas atrás, olha só que legal. Todo domingo, 7 da manhã, horário de Brasília. E se você se lembra, se você já viu os outros episódios, você vai se lembrar que no primeiro domingo eu compartilhei algumas dicas para você aproveitar melhor o domingo, né? Se você não viu, dá uma olhada lá. Se você não anotou, volta lá e assiste. Se você já viu, então você sabe do que eu estou falando. Depois, eu compartilhei com você a estratégia da modelagem, né? Que é uma palavra-chave em muitos processos de coaching, é uma estratégia para você chegar realmente onde você deseja, copiando as estratégias, modelando, né, a maneira de ser, as estratégias, as táticas, os modos de agir das pessoas que são excepcionais e que já chegaram lá onde você quer chegar. Né? Então, uma estratégia de coaching muito conhecida, onde a gente assimila muita coisa de quem já sabe, de quem já atingiu aquilo que a gente quer atingir, a modelagem. Né? Tá lembrado? Depois, no episódio 3, eu falei dos limites da modelagem, quando que modelagem não funciona. E eu disse, basicamente, modelagem não funciona quando você quer fazer algo que ninguém nunca tenha feito, né? O que geralmente é raro, mas pode acontecer. E também não funciona quando você está meio perdido, quando você está meio sem rumo na vida. Né? Isso eu falei, então, domingo passado. Tá? E eu tinha dito que esse domingo, hoje, a gente ia falar sobre biografia, porque eu falei, quando modelagem não funciona, quando você precisa encontrar aí teu caminho, né, teu rumo, você precisa olhar para dentro, né, e a biografia é uma dessas ferramentas, assim, na verdade, o primeiro pilar que a gente trabalha dentro do Lanterna Biográfica, e a Marina, que é a expert nisso, né, ela trabalha biografia em profundidade, né? E então eu queria falar um pouquinho sobre biografia, como que isso pode ajudar e também compartilhar com você algumas histórias, né? Hoje eu estou bastante marcado, estava pensando assim no que iria falar hoje com você e ontem vivi uma experiência bastante intensa com a minha filha, queria compartilhar, fiquei marcado com isso, me veio umas ideias também para compartilhar com você, tá? Então vamos lá, o que é a biografia? A biografia é super importante para quem está buscando, né, se encontrar, tá? Para quem está buscando, a gente fala de uma maneira simplificada aqui, que tá buscando rumo na vida, tá? Mas o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a pessoa, às vezes, e todos nós passamos por isso, que na verdade a gente está buscando o porquê a gente está aqui, o como a gente pode se manifestar, né, o que a gente veio para fazer e tentar equilibrar as diferentes partes da vida, né? Às vezes, às vezes a família tá legal, o trabalho tá ruim, às vezes não tô sem trabalho, às vezes eu tô profissionalmente super bem sucedido, mas emocionalmente, pessoalmente, a família tá afundando. Então, no mundo de hoje, né, como é que a gente encontra nosso caminho, né? Como é que a gente trilha esse caminho? Então, ao mesmo tempo, é se encontrar esse caminho, né? Encontrar uma maneira de manifestar no mundo aquilo que a gente veio para fazer, né? E para isso não tem domingo nem feriado, né? E para isso a gente está nessa busca o tempo todo, né? Porque o ser humano ele é assim. Tem pessoas que estão buscando conscientemente, tem pessoas que estão buscando inconscientemente, mas na verdade todo mundo está buscando, tá? Porque essa é a natureza do ser humano, tá? E às vezes me perguntam, mas Saulo, o cara que está se drogando, está buscando? Tá, ele está buscando. Tá, ele está buscando às vezes na droga, ele está buscando inconscientemente, ele está buscando no lugar errado, mas ele está buscando, entendeu? O cara que tá, o cara que se suicida, né? Às vezes acontece, né? Um monte de gente aí se suicidando, infelizmente, a gente tem uma civilização hoje que
tem recordes de suicídio, inclusive nos países mais desenvolvidos, parece que é onde mais tem suicídio, né? E aí as pessoas perguntam, pô, mas a pessoa desistiu da vida, se suicidou, mas ela estava buscando, né? Às vezes é porque ela não encontrou, às vezes ela estava buscando na morte o rumo, né, dela. Então, essa coisa de você encontrar seu rumo, essa coisa de você viver aqui na Terra, né, o que a gente chama de seu sonho sagrado, eu acho que essa é uma missão que une todos nós, né, que todo ser humano, no fundo, ele está buscando. Tá? E a biografia de base antroposófica, ela é uma ferramenta muito poderosa para esse processo. Tá? Por quê? Né? O que é e o que não é a biografia? A biografia, muita gente vai buscar auxílio em terapias, tá? Diferentes tipos de terapia. A biografia pode até ser considerada, a biografia de base antroposófica, ela pode até ser considerada um tipo de terapia, tá? Mas não é psicoterapia, tá legal? E a diferença fundamental, se você perguntar para a Marina, né? A diferença fundamental é que na psicoterapia geralmente se trabalha muito o intelecto, as emoções, tá? Então, dentro da visão antroposófica, a gente trabalha muito o corpo astral nas terapias tradicionais, nas psicoterapias, tá? Aí você tem algumas vertentes de terapia que vão também trabalhar o corpo, né? E o corpo físico, tá? E é bem legal também, né? Bioenergética trabalha muito corpo físico também, ligado com energia, com emoções e com pensamentos, né? Então, muito bacana. Na biografia antroposófica, a gente vai trabalhar a base, né, na visão aí da antroposofia, são 4 corpos, né? Então, a gente vai trabalhar o corpo físico, o corpo astral, que é o corpo do gosto, não gosto, né, de pensamentos e emoções. Vamos trabalhar o corpo etérico, tá? Que é um corpo mesmo de energia, tá? E vamos trabalhar o corpo do eu, que é o corpo da vontade, né? Que é o teu eu. E é muito interessante a maneira como a Marina trabalha isso na lanterna biográfica, porque ela não começa, né? Muitos aconselhadores, terapeutas biográficos começam lá trabalhando do seu nascimento do corpo físico, né? Então, e na antroposofia, a gente trabalha muito em setênios, né? Por que setênios? É porque existe um ritmo, né, de 7 em 7 anos, né? Ele existe, não é o único, tá? Na história humana, no desenvolvimento do ser humano, tem outros ritmos também. Tem um ritmo de 9, por exemplo, que é muito forte, muito presente também. Mas a biografia de base antroposófica privilegia trabalhar com setênios, tá? Só que a Marina, ela não trabalha dessa maneira mais tradicional, onde você começa lá do teu nascimento, faz do 0 aos 7 anos. Não, ela começa do nascimento do eu, do corpo do eu, né? Que ocorre por volta dos 21 anos, tá? É por isso que muitas vezes fala a maioridade é a partir dos 21, né? E tem a ver com isso, né? Vem lá de longe essa história de que aos 21 anos você se torna adulto. Na verdade, aos 21 anos o teu eu nasce, né? Ele meio que chega, encarna. Antes dos 21 são os outros corpos que estão vindo e nascendo, né? Então é bem interessante essa abordagem da biografia, porque ela é muito holística, né? Então ela trabalha você em níveis muito sutis também, sabe? Que outras terapias às vezes não chegam, né? Então, de uma maneira muito sutil, ela vai trabalhando esses diferentes corpos, né? Que fazem tudo parte do nosso ser, né? Do ser humano, tá? E a Marina utiliza muito arte, né? Como ela é arte terapeuta, ela utiliza muito a arte para trabalhar esses diferentes níveis e esses diferentes corpos do ser humano, né? Então é um trabalho muito bonito que a Marina faz com a biografia de base antroposófica, né? E a gente já está vendo muitos resultados aí com esse trabalho, né? Com muitas pessoas que estão fazendo esse trabalho da biografia, né? Que
consiste em você revisitar a sua história pessoal, mas também consiste em você entender as leis que regem a biografia humana, a dinâmica da vida humana, né? Que todos nós passamos, todos nós temos passagens bastante apertadas, ela fala, bastante desafiadoras, né? A questão é como que nós atravessamos essas passagens, né? E é engraçado porque às vezes ela fala, a Marina tem essa coisa de falar, em tal época da tua vida, você tinha tal idade, você viveu alguma coisa que mudou, né? Então ela fala do ponto fênix, né? Por volta dos 33 anos, né? O nó lunar dos 37, né? Tem o nó lunar dos 28 também. Enfim, são idades que se você olhar para a tua história, você vai ver que por volta dali, se você se fizer assim o esforço de lembrar, você vai ver que aconteceu alguma coisa muito importante, né, na tua vida, né? E ela trabalha com os espelhamentos dessa biografia, né? E que é um conhecimento muito profundo e muito útil para quem está buscando o rumo na vida, para quem está dizendo, poxa, aquelas perguntinhas que a gente, às vezes a gente faz em Minas Gerais, né? O mineiro, quando está perdido, né? O mineiro fala assim, aquela perguntinha, Dom Covim, Oncotô e Poncovô, né? Que é de onde que eu vim, onde que eu estou e para onde que eu vou, né? Então, se você está se perguntando isso, a biografia é uma maneira de você encontrar. Então, você vai olhar para de onde você veio, onde é que você está e para onde você quer ir, né? E esse processo no Lanterna Biográfica é realmente o que a gente faz, né? Com os nossos alunos, a gente segura na mão mesmo para fazer esse caminho, né? O que acontece? Muitas vezes, né, a gente tá caminhando, né, na vida, e eu gosto muito de fazer paralelos, assim, né? Porque muitas vezes a gente está caminhando e as pessoas não estão buscando. Eu disse, todo mundo está buscando. Mas o que está buscando realmente, né? Conscientemente, você pode estar buscando muitas coisas diferentes, né? Inclusive, a gente botou um vídeo no ar, uma época que a Marina dizia assim, tá procurando rumo na vida, tal, vem para a aula, né? Vem para nossa aula. E teve uma pessoa, uma moça que escreveu assim, eu não estou procurando rumo na vida, eu estou procurando trabalho, estou procurando emprego, né? E eu achei bacana ela ter colocado, quer dizer, mas o que é, na verdade? Pô, conscientemente você está buscando um emprego, mas na verdade é o teu rumo, né? Você está buscando o teu rumo, no fundo. Inconscientemente é isso, né? Todo mundo está buscando esse rumo, mas na verdade, mais do que um rumo, assim, mais do que visualizar o teu rumo, eu acho que todo ser humano está buscando, no fundo, a experiência de estar vivo, né? Todo ser humano, no fundo, está buscando essa experiência profunda do que é estar vivo, de se sentir vivo, né? O nosso intelecto, a nossa mente fica perguntando, né? Poxa, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer? O que eu faço? Como é que eu devo fazer? A gente tem esses questionamentos, né? Mas no fundo, é a experiência de estar vivo que conta, né? E como você vive essa experiência de estar vivo, né? E ontem eu tive uma experiência muito forte com a minha filha, né? A gente saiu para caminhar, só eu e ela, tá? E eu gosto de caminhar nas montanhas que tem aqui perto. E eu fui de carro dirigindo, ela estava atrás, ela dormiu. Então, quando a gente chegou perto de onde a gente ia caminhar, ela estava dormindo, eu deixei ainda, era um lugar maravilhoso, lindo. Eu fui ver, era perto de um lugar que o pessoal decola para fazer voo de parapente, sabe? Então, eu fiquei vendo um pouco, tal. Quando ela acordou, a gente foi fazer uma caminhada, né? Mas já era um pouco tarde, né? Já estava de tarde, final da tarde, e eu fui caminhar na floresta com a minha filha. E eu sabia que eu não podia demorar demais, porque ia escurecer, e eu estava sem meu celular, que eu deixei com a Marina, né? E eu estava sem lanterna, né? Então, se escurecesse, eu ia ficar no escuro. Cadê minha lanterna, né? E, ao mesmo tempo, estava tendo caça, né? Aqui tem muito caçador aqui, né? Então, quando a gente entrou na floresta,
estava uma energia confusa na floresta, né? Quando tem caça na floresta, fica muito confuso, né? As energias da floresta ficam confusas pra caramba. Para quem nunca andou numa floresta, vale a pena andar e aos poucos você vai percebendo isso, né? E o que acontece? A gente se perdeu, tá? Eu me perdi, na verdade, né? Minha filha tem só 2 anos, tem 2 anos e pouquinho, eu me perdi. O caminho que eu peguei depois não estava mais sinalizado e eu fui andando e quando veio, eu achei que eu estava indo para um lugar e daí, lá pelas tantas, eu me dei conta que naquele caminho não é possível, não estava indo para aquele lugar, já deveria ter chegado e não cheguei no lugar. E é uma montanha bastante alta, né? A gente estava a 1.000 e poucos metros de altitude, estava escurecendo, tá frio pra caramba aqui, né? Na França tá começando assim, é outono ainda, mas já tá um frio assim bem grande de inverno. E você se perder na montanha sem luz, sem celular e tal, de noite é perigoso pra caramba, né? Pode se acidentar, o frio, né? Não dá para você passar a noite na floresta, não dá para dormir, e com a minha filha de 2 anos não rolava. E então eu confesso que eu tive medo, eu tive bastante medo, eu não sabia se eu uma hora voltava pelo caminho de onde eu vim, só que a gente tinha passado por lugares que eu falei, cara, isso aqui está muito perigoso, a gente passou por lugares que tinham falésias, assim, tinham lugares com pedra, lugares que tava muito perigoso mesmo, e eu, pô, caramba. E eu comecei a seguir uma sinalização que tinha nas árvores, que era uma sinalização branca, mas eu não sabia o que era, porque a sinalização geralmente aqui, quando você anda, ela é amarela. E ela só tinha branca, e eu fui seguindo aquela sinalização, e depois eu me dei conta que aquela sinalização não é uma sinalização para pessoas que vão passear. Aquela sinalização, eu acho que como é uma floresta, que às vezes eles cortam as árvores, aquela sinalização é para sinalizar as árvores que eles plantaram e que eles ainda vão colher daqui a anos, né? Então tem um caminhozinho, mas ele é super inóspito, né? Super hostil, né? E o sol foi se pondo, o sol se pôs, né? Ainda tinha um pouquinho de luz no céu, mas o sol se pôs, foi ficando escuro e a gente foi andando por aquele caminho que só via um pouquinho de coisa e que só via um pouquinho, às vezes via uma sinalização e eu estava perdido, né? E eu tenho um senso de orientação muito bom, e eu sabia que eu tinha parado mais em cima, que o carro estava mais em cima. Eu sabia que tinha uma rua, né, uma rua por onde a gente subiu de carro, e eu falei, cara, não é possível, se eu continuar reto aqui nesse caminho, eu vou chegar nessa rua mais cedo ou mais tarde. Se eu chegar nessa rua, eu me encontro, né? Minha preocupação maior era com a minha filha, porque eu estava caminhando, estava cansado, estava carregando ela na mochila, mas ela não estava caminhando, nem poderia, no lugar onde a gente estava passando, não dava para ela caminhar, mas eu estava preocupado dela passar frio, né? Dela passar frio, né? De ter uma hipotermia, né? E por mais que ela tivesse agasalhada. Então eu andei, eu corri, eu fiz o que eu pude, né? E eu coloquei na minha cabeça que, poxa, a gente estava muito alto, mas eu estava vendo as luzes das cidades embaixo, né? Então eu falei, cara, não para de caminhar enquanto você não encontrar gente, né? Não encontrar civilização. Não tinha, óbvio que onde a gente estava não tinha ninguém, né? Não tinha civilização nenhuma. A gente viu até um viadinho assim passando, tal, mas assim tava bem inóspito, né? E depois de bastante tempo, né? A gente conseguiu chegar na rua, né? E aí eu vi que eu realmente estava muito longe do carro, estava muito longe, ainda teria que andar muito na rua, né? Seguindo aquela estrada, né? Até chegar no nosso carro. E por sorte eu ouvi o barulho de um carro que estacionou, né? Eu vi aquele barulho da porta de um carro que abre e fecha. E aí eu, em vez de subir para ir na direção do meu carro, eu desci para ver se tinha alguém ali e pedi uma carona. E deu tudo certo. Eu cheguei lá, pedi, né, a carona, expliquei que eu me perdi na floresta com a minha filha e que eu estava estacionado longe dali, que de carro era rapidinho, né, uns 10, 15 minutos de carro, mas que a pé ia demorar muito. E a Isma da minha filha já estava assim,
com fome, com frio, né? Com aquela coisa. Ela foi muito legal, aliás, né? Mas aí a pessoa foi super legal, levou a gente até o nosso carro, né? E deu tudo certo. Mas essa experiência me fez me confrontar com a morte, com medo mesmo da morte, né? E principalmente por eu estar com a minha filha ali também, não sei como eu teria reagido se eu estivesse sozinho. Mas essa experiência de contato, né, com a morte está muito recente, né? Toda experiência de contato com a morte é uma experiência de contraste, então ela te faz também ser muito grato pela vida, né? Então, poxa, hoje de manhã, quando eu acordei e vi minha filha, cara, aquele abraço assim que você dá, porque você está vivo, porque ela está viva, você está vivendo aqui e agora, né? Você está vivendo esse momento presente, né? Então, essa experiência de estar vivo, ela é preciosa, né? E você não precisa passar perto de um contato com a morte para isso, tá? Você não precisa se arriscar, você não precisa fazer nada radical. Aliás, na minha ideia não era fazer nada radical, na verdade era só uma caminhada que eu ia fazer com a minha filha, né? E realmente, pelas circunstâncias, eu me perdi, acabou se tornando uma caminhada super perigosa, né? E na vida às vezes é assim, né? Às vezes você está caminhando por um lugar que parece muito tranquilo, né? Seja na sua profissão, seja na sua vida pessoal, ou seja, em qualquer aspecto da sua vida, e de repente aquilo vira um negócio que parece um pesadelo, ou que parece né, nossa, como é que eu tô aqui, né? Às vezes, é como discussão, às vezes, de casal, sabe aquela discussão que é, começa por uma besteira e depois vira um negócio enorme, você nem lembra mais por que começou, né? Mas já está num ponto que você passou por pontos de discussão e que você disse coisas e que você ouviu coisas e que ficou tão difícil remendar, né? Ficou tão difícil voltar para trás, né? Então, eu naquele caminho, uma hora eu falei, cara, se eu voltar por onde eu vim, falei, pô, primeiro que vai ficar mais escuro ainda, eu não sei se eu vou achar esse caminho de volta, e eu passei por lugares tão perigosos que eu não queria passar de novo, então para mim eu só tinha uma direção, vamos em frente, né? Mas eu não sabia o que ia ter pela frente também, né? E quando você está em montanhas assim, você pode se deparar com um abismo, né? Pela frente, né? Então, eu estou fazendo esse paralelo porque a vida tem isso, né? A vida tem isso, né? Você não sabe o dia em que você vai morrer, né? E por mais que isso seja lugar comum, né? É importante a gente trabalhar isso. Como é que seria o meu comportamento hoje se eu fosse morrer amanhã, né? Como é que seria o meu comportamento hoje se eu tivesse meus dias contados, né? Cada vez mais esse pensamento tá comigo presente, porque é verdade, né? A gente não sabe quanto tempo tem, né? E quando você pensa assim, te relativiza tudo, né? Aquela coisa que parecia tão grande, né? Aquela bagunça que o teu filho faz, de repente você fala, poxa, não tem importância nenhuma, né? Ele vai crescer, né? Então essas pequenas coisas, né? A briga do trânsito, né? De repente você, poxa, para quê, né? Então você começa a separar com mais clareza o que é realmente essencial, né? Do que é supérfluo, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque quando você faz o caminho da biografia, quando você olha para a sua história, você com certeza vai ver passagens desse tipo na sua história. Momentos que foram, de uma certa forma, de vida ou morte, né? Momentos que foram transformadores para você. Quando você passa por aquilo, você não é mais o mesmo, né? A maioria de nós, quando tem um filho, se transforma. Depois do primeiro filho, você não é mais o mesmo. Depois do segundo, você não é mais o mesmo, né? Não é mais a mesma. Não é verdade, Ellen? Ellen sabe, né? E mostra no dia a dia isso, né? Então, o que acontece?
é importante, às vezes, você tirar um tempo para rever isso, porque essa história é única, essa é a sua história, né? E ali tem tesouros, tem aprendizados, tem qualidades que você tem que estão ali, né? E que quando você olha para isso, né? Você aprende com você mesmo, né? E às vezes é doloroso, gente, porque você se arrepende de certas coisas também, né? E agora, se você tiver bem, e se você precisar estar bem assessorado, bem acompanhado, você vai ver que não é uma questão de culpa, não é uma questão de se martirizar, é uma questão de aprendizado mesmo. Porque hoje, o que você sabe hoje, você não sabia lá atrás, né? Se você soubesse fazer melhor, você teria feito, né? Você não sabia, agora você está aprendendo a fazer melhor, né? E a cada dia você pode aprender, né? Então, por isso que aqui a gente está todo domingo, por isso que a gente está investindo pra caramba na lanterna biográfica, por quê? Porque é esse aprendizado cotidiano que motiva a gente, né? Para que a gente evolua, né, como ser humano, né? E aí, o que que acontece? Muitas vezes, né, a gente fica com medo, né, dessa incerteza toda, né, dessa possibilidade da morte, né? E a gente esquece que a morte faz parte da vida, né? Se você vai para a natureza, na natureza tem bicho morrendo o tempo todo, tem planta morrendo o tempo todo, tem planta nascendo o tempo todo, né? Então, para os animais, para as plantas, para a natureza, vida e morte é uma coisa muito natural, né? E para a gente, é, aquela coisa, a gente meio que, pô, perdeu um pouco o contato com isso, então a morte é a pior coisa que pode acontecer. O nascimento, a gente não foi preparado para ter filho, a gente não sabe o que fazer quando nasce um filho, né? Todos os bichos têm filho naturalmente, sem precisar de ajuda de ninguém, vai lá, o bicho tem o filho levanta, sai andando, né? O bicho já nasce pronto quase, né? O ser humano é diferente, o ser humano ele não nasce pronto, né? Ele nasce, ele é o mamífero que mais precisa ainda ser cuidado até ter a sua autonomia, né? E agora você vê, a gente não sabe mais parir sem estar assessorado, né? A gente não sabe mais. E a mesma coisa a morte, a gente tem um medo enorme, né, da morte, né? E criou-se uma distância com isso. Aí o que, que acontece? Poxa, a vida, que é o caminho entre os dois, né, que é essa ponte, né, entre o nascimento e a morte, ela começa às vezes a ficar sem sentido. A gente entra numa noia que a gente vive como se nunca fosse morrer, não é verdade? A gente vive como se nunca fosse morrer. O Dalai Lama falava isso, ele falava, eu não entendo o ser humano, né? Que ele vive como se nunca fosse morrer e depois morre como se nunca tivesse vivido, né? Então gera isso, gera esse problema, né? E aí, o que que às vezes o pessoal faz, né? Na história da humanidade, né? Na história da humanidade, nós construímos templos, né? E aí, hoje de manhã eu estava pensando, poxa, e eu admiro muito quem vive em um templo, né? Os monges, né? Padres, as pessoas que fazem essa escolha. Mas eu estava pensando, cara, a maioria das pessoas vão a um templo, né? Então, você vai a um templo, pode ser um templo cristão, pode ser uma igreja, né? Pode ser um templo judaico, uma sinagoga, pode ser um templo muçulmano, pode ser um templo, pode ser um terreiro, né? De umbanda ou de candomblé, pode ser um centro espírita, é um templo, né? Tudo isso são templos, né? Os mais diversos, né, tipos, né? E cada religião vai ter o seu templo, a sua maneira de fazer, né, de construir um templo, de organizar o templo, né? E de estruturar o templo. E quando você começa a pensar o que faz um templo ser um templo, né? Quais são os elementos, né? Um deles é a arquitetura, né?
Um dos principais é a arquitetura, né? Então você vai numa igreja, ela tem uma certa arquitetura, um formato, né? Você vai numa sinagoga, ela tem uma arquitetura, né? Você vai num templo muçulmano, tem uma arquitetura, né? Você vai num templo indiano, né? Na Índia tem vários templos, e todos eles têm arquiteturas, né? As pirâmides eram grandes templos, tem uma arquitetura, né? Você vai num centro espírita, tem uma arquitetura também. Você vai num culto de Umbanda, de Candomblé, de todas as religiões, elas têm uma arquitetura, né? Num templo budista tem uma arquitetura, né? No, na arquitetura do... Por quê? Porque a arquitetura não é só o prédio, não é só a construção física, ela é a maneira como as coisas estão colocadas no espaço, né? Como elas estão posicionadas. Isso é uma arquitetura, tá? E que eu estou chamando aqui de arquitetura. Então, quando você vai a um templo, seja qual for a sua religião, você está indo se inserir naquela arquitetura. Você está indo para um espaço que foi pensado e configurado para criar uma certa dinâmica, uma certa vitalidade, uma energia de transformação, não é? E uma energia o quê? De religião, ou seja, de reconexão, porque religião, gente, vem do latim, religare, que queria dizer o quê? Religar. Religar os homens, as mulheres, religar os seres humanos entre si, em comunidade, religar os seres humanos à sua fonte, à sua origem, a Deus, não é? Essa é a origem e o verdadeiro significado da palavra religião. Então, quando você vai a um templo religioso, qualquer que seja a sua religião, esse templo foi pensado para essa finalidade, né? Se ele foi pensado por pessoas realmente religiosas, né? E acho que a maioria com certeza são, né? Das pessoas que organizam templos e que não fazem dos templos máquinas de dinheiro, né? Mas realmente templos que têm finalidade realmente de religião, tá? De religação do ser humano com essa fonte maior que é Deus, se fosse resumir numa palavra só, né? Veja, quando você vai ao templo, e muita gente vai ao templo, e eu estava pensando, poxa, uma coisa é ir ao templo, tá? Qualquer que seja a sua religião, você vai ao templo. Mas você já parou para pensar em estar no templo? Como é que você está no templo? Na igreja, no templo evangélico, no templo muçulmano, judaico, o que seja, qual for a sua religião. Como é que você está quando você está no templo, né? Como é que você se comporta? Você está ali com essa finalidade também de religião, de religação? Como é que você está ali? E daí tem gente que dá esse passo do estar no templo, quando vai ao templo, né? Tem gente que faz um passo até, vamos dizer assim, de vida, uma escolha de vida que é viver no templo, né? Se tornar monge, né? Se tornar padre, se tornar, enfim, a pessoa que vai trabalhar, viver, morar num templo religioso. Tenho um grande respeito por todas elas, de todas as religiões. Eu acho uma escolha de vida bonita, né? Louvável, né? É um rumo na vida para muita gente, tá certo? E aí elas vivem no templo. Bacana. Só que hoje de manhã eu estava pensando o seguinte. E olha, gente, templo tem templo religioso, mas quando eu vou para a montanha, para montar a montanha para mim é um templo, tá? Então também serve. E aí hoje de manhã eu estava pensando assim, e você já parou para pensar em ser um templo? Você já parou para pensar em se tornar um templo? Talvez você já tenha ouvido isso, né? Pessoas que falam assim, meu corpo é meu templo, né? Pode ser.
eu acho que temos vários corpos, mas e se você, seja lá quantos corpos você acredita que tem ou não, né? Estou falando de corpo físico, energético, mente, né? Corpo astral, etc. Mas você, né? Se tornar um templo, como seria ser um templo? Né? Aí você tem que parar para pensar. Qual é a arquitetura do seu ser? Como é que e ela está sendo pensada para te religar? Como é que você faz isso? E é por isso que no nosso curso do Lanterna Biográfica a gente trabalha muito com yoga, porque as posturas do yoga são feitas para que você tenha uma arquitetura corporal que te possibilite maior ligação com a essência, com Deus, com o divino, né, e maior energia. Muita gente hoje faz yoga só pelo corpo, só pelo esporte, só pelo bem-estar, qualidade de vida. Acho massa, acho muito bom. Mas originalmente as posturas do yoga, elas foram pensadas para como é que liga você, como é que liga céu e terra, né? Como é que liga céu e terra? Então, no yoga, você se torna um templo se você fizer yoga com essa finalidade, né? É essa a ideia, né? Então pensa nisso, né? Se você pode se tornar um templo, e olha, você pode. Todo ser humano pode se tornar um templo, né? Estou vendo aqui o comentário, né, da Ellen, né, pensando aqui se estava errada por não ter um templo para ir. Não, eu acho que não está errado, né? Eu acho que essa coisa de certo ou errado é um julgamento assim que não precisa ter. Você não precisa ter um templo para ir. Na verdade, o maior desafio, na minha humilde opinião, é você se tornar um templo, né? E, e eu acho que as pessoas que são verdadeiramente espiritualizadas, inclusive aquelas que vivem no templo, que fizeram essa escolha, né? Se elas são verdadeiramente espiritualizadas, mais do que querer que você venha para o templo delas, mais do que isso, elas querem que você se torne um templo também, porque elas estão se trabalhando para se tornarem templos, né? O templo externo, o templo físico, né? O templo, a igreja, o centro espírita, a sinagoga, elas são arquiteturas externas, né? Por quê? Porque a gente está o tempo todo olhando para o externo, né? A gente está o tempo todo aprendendo com o que está fora. Então, os sábios da antiguidade já, poxa, vamos construir fora aquilo que vai te inspirar para você construir dentro, né? Então, se o templo externo ele foi bem pensado, ele vai te inspirar para você construir bem o seu templo interno. Agora, você não precisa buscar fora. Você não precisa ir ao templo interno, externo, porque o verdadeiro templo está em você, né? Então, esse templo pode ser sim a sua casa, né? No primeiro tempo também, né? O templo da casa, de você organizar a casa, né? Mas de você se tornar um templo, né? De você ser um templo. E o que significaria isso, né? Na sua vida? Não quer dizer que nós somos seres humanos, tá? Então quer dizer que nós somos templos dinâmicos, né? Você não vai ser aquela igreja parada no tempo, né? Aquela igreja que vai ficar lá e que se não cuidar deteriora. É fato que se você não se cuidar, você vai deteriorar também. Todos nós somos assim, né? O que não progride, regride, né? Então, é importante você cuidar do seu templo, tá? Agora, somos templos dinâmicos, então, se você olhar para a sua biografia, você vai ver que você está em evolução, né? E que esse templo que é você está evoluindo todo dia, né? Todo dia, né? E que se você olhar para ele, se você cuidar desse templo, vai evoluir melhor, né? E você vai ver que assim como
um templo que está descuidado, né, que às vezes você senta, você está sujo, tem poeira, tem isso, está bagunçado, não te permite aquela conexão legal. Quando você começa a cuidar do seu templo, né, o que você come, tá, o que você vê, o que você ouve, tudo isso, tá, quais experiências que você vive, os teus pensamentos, quando você começa a cuidar disso tudo, que é o teu templo interno, interior, aí você vai limpando. E aí você começa a ter essa ligação maior, né? E o trabalho biográfico permite isso, através da sua história, você ir limpando, né, esse templo interior, sabe? Então eu gosto dessa imagem, tá? Do templo, mas é um templo dinâmico, muito dinâmico. Na verdade, o templo mais sofisticado e mais dinâmico que a gente possa conhecer, e que provavelmente existe na face da Terra, é o ser humano, né? É o ser humano, tá? Então você precisa o quê? Manter limpo o teu templo, né? Cuidar desse teu templo interno, tá? Como? Poxa, se você está o tempo todo olhando para fora, você está consumindo o que está fora, tá? Seja pela boca, seja pelos olhos, o que você está assistindo, seja pelos ouvidos, o que você está ouvindo, você está consumindo o que está fora. Você parou algum momento para triar? Porque tem coisa que você consome que te faz bem, que é boa. Tem coisa que você consome que é poluição, né? Que às vezes é a poluição atmosférica entrando pelo teu nariz, é a poluição sonora entrando pelos teus ouvidos, né? A poluição visual pelos teus olhos, tá? A poluição emocional, né, que vem das outras pessoas, da frustração que elas estão vindo, que vem do jornal que te aterroriza, né, de mais um diagnóstico horrível de fim do mundo, de mais uma notícia ruim de economia, de mais um político falando alguma coisa. Então, assim, você precisa filtrar isso também, cuidar do teu templo, né? Então, nosso trabalho no cotidiano, e para quem não vive num templo, construir seu próprio templo é ainda mais desafiador, eu acredito, nesse nosso mundo de hoje. Você tem que estar o tempo todo na porta do teu templo, na entrada do teu templo, ou seja, cuidando daquilo que você consome, cuidando daquilo que você come, cuidando daquilo que você escuta e que você vai filtrar, cuidando daquilo que você assiste, que você vê, né? Cuidando daqui dentro mesmo dos próprios pensamentos que vêm, né? Será que eles te ajudam? Será que eles te prejudicam, né? Então, esse trabalho de limpeza constante é um trabalho que eu considero muito sagrado. É o trabalho mais sagrado, né, que você pode fazer e começar a fazer. Você não precisa fazer sozinho, você pode fazer ajudando os outros, né? Quando você faz um trabalho de ajuda, de doação, de caridade, de dedicação, você está fazendo isso também, você está fazendo essa limpeza, né? Às vezes, quando você está limpando a casa, está te ajudando a limpar teus pensamentos ao mesmo tempo, porque nós somos seres integrados. O que você faz com o seu corpo físico afeta o que você faz, o que você sente e o que você pensa. Da mesma forma que o que você pensa afeta o que você sente e o teu corpo físico também, né? Então, como nós somos integrados, quer você queira, quer não, você é integrado, mesmo que você não perceba, você é, tá? Você limpar as coisas externas também te ajuda a limpar as internas. Mas é muito importante que você limpe também as internas, né, nesse trabalho. E o trabalho biográfico te ajuda bastante nisso. Tá? Lanterna biográfica também ajuda, né? O curso da gente ajuda. Eu espero que o conteúdo que a gente compartilha aqui também ajude nesse sentido. É o nosso objetivo. Eu queria terminar com uma imagem que me marcou muito ontem, tá? E eu gostaria que você levasse essa imagem aí para o seu dia de domingo, para a sua semana, se você puder. Ela resume bem o que eu estou querendo passar aqui hoje, tá? Eu estava naquela montanha ontem, né? Minha filha estava dormindo no carro e eu estava vendo da pista de decolagem
do pessoal que salta de parapente, eu estava vendo a paisagem e estava um dia muito nublado. Então eu via uma paisagem grande, uma planície, assim, montanhas ao fundo, algumas com neve já, e uma grande, grande planície, tinha um lago bonito, via rodovias, via cidades, bem, dava para ver tudo, mas estava um céu nublado, bem nublado, né? Não dava para ver o céu azul. Só que aí, em alguns pontos daquela paisagem, estava um dia assim meio com um pouco de névoa, em alguns pontos as nuvens, elas foram se abrindo assim, em alguns pontos, sabe? E eu não conseguia ver o céu, mas eu via os raios do sol atravessando ali as nuvens, aquelas nuvens onde se abriam, e criavam então uma coisa muito bonita de iluminado, né? E lugares que ficavam mais iluminados, aqueles raios de sol que passavam, que iam atravessando as nuvens, assim, naquela paisagem linda, né? E raios de sol, assim, atravessando ali onde as nuvens se afastavam e davam espaço para o sol passar. Né? Então eu queria que você pensasse no teu templo interno como essa paisagem. E o sol vai estar sempre brilhando. Né? É só você tirar as nuvens da frente para ele atravessar. Né? Assim é com o nosso verdadeiro eu, com o nosso ser divino, com Deus. Se você tirar as nuvens da frente, ele passa, né? A luz passa. Né? Você só precisa trabalhar, o teu trabalho é tirar as nuvens da frente, tá certo? É nisso que você precisa trabalhar todo dia. Você tirando as nuvens da frente, a luz vai passar. Porque ela está sempre aí, ela está sempre brilhando. Cada ser humano tem um sol dentro dele. Né? Você tem um sol. E, na verdade, todos esses sóis estão ligados no grande sol, né? que é Deus, tá bom? Então, eu queria te dar essa mensagem de hoje. Quero te desejar um ótimo domingo, uma ótima semana. Espero que esse conteúdo seja inspirador, que ajude na sua vida. E domingo que vem vou estar compartilhando mais. Vou falar também domingo que vem de um outro pilar que a gente trabalha muito, que está conectado, obviamente, com a biografia, mas que é um pilar super importante também para a gente encontrar o rumo aí na vida, para a gente ir deixando essa luz chegar e passar através da gente, que é o pilar da vocação, das missões, do propósito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso no domingo que vem, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração e vai lá, vai tirando as nuvens, deixa o sol passar. Bom, abração.